Aline Camargo, psicanalista. Hoje nós vamos falar sobre luto, melancolia, sobretudo, luto infinito. O luto, ele é marcado quando algo traumático aconteceu na sua vida. Ou a perca de um trabalho, de um amigo, de um amor. Muitas vezes não está relacionado com a morte do objeto de desejo. O luto, ele é o início e deslace ligado à integração do objeto perdido. O que esse objeto era para mim? E qual papel eu dispensava em relação a ele? Ou seja, nem sempre é sobre o que era a pessoa, mas sobre aquela dinâmica que nós tínhamos de libido. A melancolia é o alongamento do luto, onde a elaboração não acontece. Ela simplesmente não acontece. Duas pessoas afetadas pela mesma coisa, dentro da sua mesma família. Uma processa o luto, a outra transforma-se em melancolia. E essa melancolia, ela é caracterizada até por alguns tipos de depressão. A morte, para nós, seres humanos, é uma ideia recalcada. Ela é insuportável de ser aceita no mundo que vivemos. A etapa do luto vem fixação, interrupção e conclusão. O luto infinito é a eternização desses processos. É um vai e vem, que não conclui. Ou seja, que foi essa perca que eu perdi? Talvez nunca você vai saber. O luto normal, ele não ofende o eu. Ele fica triste, alguém se foi, alguém partiu, mas ele não fica com a autoestima perturbada. Mas a melancolia, há um rebaixamento da autoestima. Por que o outro me deixou? Por que ele não me amou? Eu fiz alguma coisa? Por quê? Porque nós estamos impotentes diante de toda essa situação. Quando o trabalho do luto se conclui, que a gente chama de trabalho, né, porque tem um processo, o ego, ele fica desinibido e livre. Freud fala isso na página 50 de 1917. Passou. É quando para de doer. Não que eu me tornei indiferente ou que eu não me importo. Eu sinto saudades daquilo que se foi. Mas a minha libido não tá mais ligada a esse objeto de desejo. A temporalidade do luto, Freud menciona que é de pessoa para pessoa. Cada um enfrenta o luto de uma forma, encara o luto de uma forma. Tem até trabalhos que falam que o luto de uma pessoa é o luto de todos, mas a gente não vai entrar nisso hoje. Finalmente, quando nós somos persuadidos pelas forças narcisistas, que deriva daquela vontade de viver, de romper aquela ligação com esse objeto, de abolir ele, de soltar, é que a gente está livre. Ou seja, é como se fosse uma criança que deixou o seu brinquedinho ali de lado, que ela cresceu. Ela não usa mais, ela tem outros brinquedos, ela não tem mais desejo em relação àquilo que ficou. No luto, há um processo de dor psíquica. É uma dor, sofrimento, um mal-estar. Mas quando começa a ter saudade, termina o luto. A saudade, ela marca o término do luto. O luto compele o ego de existir do objeto, declarando-o morto e oferecendo novos incentivos para continuar a viver. É tipo assim, sabe? Quando o pai fala pro bebê, tira a mão daí. Aí dói, se você tocar na tomada vai doer. É esse movimento de inibição. Que você sabe que se você for ali, vai doer. Ali dói. Você consegue entender isso. Você consegue elaborar que aquele lugarzinho ali dói.
Cada estrutura, ela vive o luto com os recursos que ela possui. Então, o neurótico obsessivo, ele enfatiza a ambivalência. A histeria enfatiza a dissociação. A fobia enfatiza temor, a angústia. O perverso, o fetiche. O psicótico, a psicose, a alucinação. Pessoas que não elaboram os seus lutos são pessoas que atacam e ferem pessoas. Quando você está em um processo de luto, você necessita de acolhimento. Por isso que é importante não pular de um relacionamento para o outro em processo de luto. Se respeitar, respeitar a outra pessoa, se dar esse tempo. O que não se inscreve no simbólico, volta no real. O melancólico, ele vinga-se do objeto por meio da sua autopunição. Ele vive um automartírio, mas é prazeroso, ele se pune. O luto precisa de acolhimento. Não é vergonha nenhuma buscar apoio, porque tem um trabalho para ser feito. Segundo Freud, ele é doloroso, ele é penoso, ele afasta o sujeito do convívio social. Então é bom você dividir isso com alguém. Faça análise.